orando às 3 horas de madrugada. Hoje é o dia 19 de fevereiro de 2026 e hoje são agora 3h40. Eu já orei e agora são agora são 3h40. Eu já orei e agora estou gravando o vídeo. A última parte do meu compromisso com Deus é gravar um vídeo depois da minha oração. E hoje eu quero compartilhar com você uma chave que eu pude receber hoje de Deus. Eu acredito que Ele me deu essa chave e eu gostaria muito de compartilhar essa chave contigo, que é o poder do não. O nome pode parecer algo muito diferente do que algo bom, né? Pode parecer algo estranho de se achar bom, mas não. O poder do não é algo muito bom quando é bem usado e interpretado. O que aconteceu? Hoje aconteceu na minha vida algo muito interessante que me fez chegar a essa percepção. Eu estava andando, buscando alguém para ajudar. E neste momento, dessa busca, eu estava andando e numa descida eu consegui ver que lá embaixo tinha uma pessoa a quem eu podia ajudar. Uma pessoa que estava sentada e parecia ser uma pessoa necessitada. Então eu desci até essa pessoa. Na minha cabeça, eu queria muito que existisse uma pessoa que estava perto de mim, porque eu não queria ter que subir. É como se fosse uma descida, é uma descida e uma subida ao mesmo tempo. Só que eu não queria subir. E eu vi que lá embaixo tinha uma pessoa. Então eu desci para ir ajudar essa pessoa e perguntar se ela precisava da ajuda que eu queria oferecê-la. Então eu cheguei lá, desci e quando eu fui ter com ela simplesmente fez assim, tipo, não tem como eu mostrar porque as minhas mãos estão ocupadas, mas deixa eu tentar. Ela fez assim. Ela fez um sinal de não, rejeitando o que eu queria perguntar para ela se podia ou não dar. Então, eu respondi para ela, fiquei, como assim? Não, né? Eu disse, ok, tudo bem, obrigada, né? Por ela não ter recebido algo que ela não necessitava. Ela foi bem sincera, assim. Só disse, não, eu não sei porquê, não sei, talvez eu errei, mas no meu ver, parecia alguém que precisava de alguma ajuda. Talvez não era aquela ajuda que eu tinha naquele momento por oferecer. Porque essa ajuda estava na minha mão. Eu não vou entrar muito em detalhes. Se eu estou falando disso, até é porque eu quero chegar a essa palavra. Então, eu continuei a descida. Eu continuei descendo, né? Não voltei a subir. Continuei descendo e disse, e agora? A quem vou ajudar? E depois desci e desviei. Quando eu desvio, eu vejo um menino sentado e que ele também parecia ser uma pessoa que precisava da ajuda que eu estava oferecendo naquele momento. E quando eu vi ele sentado, eu me aproximei. Chegado a ele, eu perguntei se eu poderia oferecer aquilo e ele respondeu que sim. Eu entreguei a ele, eu disse a ele que Deus já o amava e para que ele se cuidasse. Então, eu virei e voltei à minha vida. Subi e voltei para casa. Isso foi o que aconteceu comigo. E nesse subir, né, nesse regresso, eu percebi uma coisa. O quão não é poderoso. Porque se eu não tivesse tido aquele não, eu supostamente não teria descido. Se eu não tivesse visto aquela senhora, por mais que ela não tivesse sido a oportunidade perfeita para mim, porque eu recebi um não, eu não teria descido. Um não é uma direção, muitas das vezes, para um sim. Porque se eu não tivesse visto ela, eu provavelmente não teria descido. Eu teria subido, eu teria ido para outro lugar. Porque quando eu estava ali, olhando tanto para baixo tanto para cima, a minha perspectiva era encontrar alguém para ajudar. E normalmente eu vou para cima e não para baixo, porque naquele horário as pessoas que ficam embaixo não estão muito. As pessoas que ficam embaixo não estão muito. Então eu vi aquela senhora com uma direção, eu disse, nossa, lá embaixo tem alguém e lá embaixo é o lugar onde eu quero ir. Então eu fui para lá para ajudar uma senhora e essa senhora normalmente não, essa senhora me disse não. Quando eu estava
naquele lugar, né, de decisão se vou para lá ou para cá, aquela senhora parecia uma oportunidade boa. Mas quando eu cheguei perto dela, eu percebi que era uma oportunidade sim, mas foi uma oportunidade que me foi rejeitada. Eu não fui atendida. E quando eu não fui atendida, a decisão que eu tive era de continuar buscando uma saída. E nesse buscar, eu consegui encontrar alguém a quem eu podia ajudar. Eu consegui encontrar um sim. Mas, se eu não tivesse visto aquela senhora, eu não teria encontrado aquele sim daquele menino, que naquele instante estava precisando da minha ajuda. Então, o que eu quero dizer é que, muitas das vezes na tua vida, o não, ele vem para ser uma direção para o sim. Eu poderia ter regressado, eu poderia ter voltado, né? Em vez de continuar, voltar e subir para o lugar onde eu já estava imaginando que teria pessoas. Mas eu continuei. Eu continuei. E é isso que talvez você precisa fazer quando você recebe um não. É continuar até que você encontre um sim. Porque se você chegou até lá, se você achou que aquilo fosse uma oportunidade e você recebeu um não, é porque de algum momento aquela porta só precisou ser aberta para você, para ser uma direção para ti. Porque normalmente você não chegaria até lá. Normalmente você não buscaria aquilo. Se não visse que aquilo é uma oportunidade, você normalmente não teria descido, não teria se entregado. Então aquele não é uma direção. Não pare, não volte, continue. Porque pode ter algo bom bem diante de ti. Então, o não serve muitas das vezes para ser uma direção nossa. E em vez de regressar, nós devemos continuar. Em vez de desistir, nós devemos prevalecer, nós devemos insistir em um outro caminho, não na oportunidade que estamos recebendo, não. Mas talvez buscar outras oportunidades. Outras oportunidades. Como eu disse, se eu não tivesse notado aquela senhora, eu não teria descido. E talvez as portas que estão abrindo na tua vida, mas você está levando não, são somente direções. Porque se você não tivesse visto aquelas portas, você normalmente não teria buscado elas. Não teria descido, não teria saído do lugar. Quantas pessoas, por exemplo, buscaram serviços, buscaram criar empresas porque virou uma oportunidade. Virou uma oportunidade. Mas se elas não tivessem sonhado, se elas não tivessem acreditado naquilo, elas teriam continuado a viver a vida que elas tinham. Quando as pessoas abriram grandes empresas, quando as pessoas se tornaram ricas, quando as pessoas mudaram de vida por conta de uma oportunidade errada ou falsa. Uma oportunidade que fez com que elas sentissem um não. Uma oportunidade que as disse não. Quando as pessoas fizeram isso. Mas foi esse não que fez com que elas saíssem do lugar. Foi esse não que fez com que elas mudassem de vida. Isso acontece toda hora na Bíblia também. Isso acontece muito na Bíblia também. Talvez se Moisés não tivesse entrado naquele conflito de ter matado um egípcio, ele não teria aberto o Mar Vermelho. Afinal de contas, ele estava numa boa posição lá no Egito. E ser filho de rainha era um lugar confortável. Pelo menos eu não sairia. Mas foi aquele problema, foi aquele conflito que fez com que ele saísse do lugar. Esse problema, esse conflito não é um castigo. Pode ser, sim, uma direção na tua vida. Se você não tivesse encontrado esse conflito, esse problema, talvez você não teria saído do lugar. Talvez você não teria chegado ao sim que Deus quer que você chegue na tua vida. E foi isso que aconteceu comigo hoje. Graças àquela senhora, graças àquele não, eu pude encontrar um sim. Porque eu não desisti, eu não recuei. Muitas das pessoas, quando estão construindo os seus sonhos e começam a encontrar desafios, começam a encontrar nãos, tendem a regressar, tendem a voltar, tendem a desistir. Mas não desista. Persista. Aquele não é uma direção, que você está no caminho certo. E o que você vai fazer? Você vai obrigar a pessoa a te receber? Procura quem possa te receber. Se você já desceu, não regresse, continue. Existe um caminho
a quem deve ser, o caminho que você deve procurar. Existe um caminho por procurar. Então é isso. Pense nisso. Execute isso. Não leve o não a peito. Olhe ele como uma direção. Olha, estou aqui e recebi um não. Continue buscando em outros lugares, de outras maneiras. Vire de caminho, foi o que eu fiz. Eu desci, vi que tinha uma virada, virei. E quando eu virei, eu percebi que à frente de mim tinha uma pessoa que precisava de mim. Mas foi aquele não que me deu a direção. Foi aquele não que me deu a direção. O não é só uma direção para o teu sim. Não é um castigo. É uma direção. Talvez aquela senhora, ela foi sincera até. Ela não teria usado da melhor maneira aquilo que eu queria dar. Ela disse não, porque não era para ela. Não cabia a mim ajudá-la. Não era o que Deus tinha para mim no momento. Às vezes o não pode ser uma salvação para algo maior na tua vida. Pense nisso. Continue. Não regresse. Continue. Se você já desceu, se você já recebeu esse não, diga agora não. Eu vou receber um sim. Eu vou receber um sim. Pense nisso.